Hoje estarei falando sobre a natureza do homem. Preciso te falar sobre a natureza humana, sobre uma ótica, sobre uma perspectiva de Deus. O homem foi criado segundo a imagem de Deus. Vejamos no livro das Gênesis, capítulo 1, versículo 25. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem foi feito, em primeiro lugar, conforme a imagem de Deus, conforme a semelhança, a própria imagem de Deus. E ele foi feito para dominar sobre tudo que há na terra, todas as coisas e sobre tudo. Ou seja, o homem foi criado conforme a substância divina, conforme a semelhança divina, conforme uma natureza divina. Deus soprou sobre o homem o seu próprio espírito. E qual é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é um Espírito que não está sujeito à dominação. O homem não foi feito para ser dominado. O homem é a imagem de Deus. Quando é que Deus foi dominado? Quem domina Deus? Nós, como semelhança e imagem de Deus, não fomos criados para sermos dominados. Em momento algum Deus diz, e serão dominados. E em momento algum Deus diz assim, e domine sobre os animais, sobre as plantas e sobre o outro homem. Não. Ao homem foi ordenado dominar sobre todas as coisas na esfera da terra, mas não sobre outro humano. Todas as coisas estão sujeitas ao nosso domínio. As pessoas não podem te oprimir. As pessoas não podem te dominar. Você não pode ter um espírito de ser dominado, de ser controlado pelas outras pessoas. Nem Deus controla o ser humano. Deus não impede você de pecar. Se Deus controlasse as decisões humanas, ele diria para Eva, eu não vou aceitar você comer desta fruta. Ele teria impedido. Ele teria impedido você de pecar. Sabe aquela última vez que você pecou? Se ele te controlasse, ele teria impedido. Deus criou leis a qual ele mesmo não tem legalidade para impedir a ação humana e as decisões humanas no que tange aquilo que é o livre-arbítrio humano. Muitas vezes as pessoas acabam se entregando a outra pessoa para servir e para serem dominadas por elas. Muitas vezes as pessoas são dominadas até mesmo por uma folha. Uma folha dominando o ser humano. A coca, a maconha, outras drogas. O homem, a que ponto o homem chegou a se sujeitar? O homem se sujeita a outro homem, o homem se sujeita até mesmo a uma planta e ainda diz, eu sou livre. Chamam isso de liberdade. Quando tenta ficar sem aquela planta durante um dia, 2 dias, não consegue, isso não é liberdade. Angústias profundas do coração humano, o qual o leva a sujeitar-se a outro ser humano, você é livre para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas. Deus é rei, e é por isso que ele é rei dos reis. Porque nós somos reis da nossa própria vida e da nossa própria história. Ninguém pode
tirar o nosso direito de tomar as nossas decisões. Um grande escritor, importante, fundador da logoterapia, ele disse, ele passou pelo campo de concentração, ele sofreu e ele disse, pode tirar-se do homem tudo, mas não pode tirar do homem a capacidade de tomar decisões. Você é livre. Jamais deixe que alguém te controle, te manipule. Deus não manipula as pessoas. E existem muitas pessoas querendo dominar as outras. Sabe o que eu chamo isso? Feitiçaria. A feitiçaria é a tentativa de controlar a vida de outra pessoa. Deus odeia a feitiçaria. Deus odeia qualquer tentativa de controlar o espírito humano, as decisões do outro. Não seja um feiticeiro, não aceite que as pessoas dominem sobre você. Seja livre do outro e de qualquer coisa e domine, seja gerente da criação de Deus. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e tudo de bom. Nos encontraremos lá no topo.